O som veio antes da imagem. Uma gargalhada leve, cristalina, atravessando o ar da tarde como um R. Eduardo Albuquerque congelou ainda com a chave na mão. Por um segundo, pensou que estivesse Imagine. Aquela casa não conhecia risos desde o dia em que o silêncio se instalara de vez. O dia em que sua esposa partiu e levou com ela a última faísca de alegria daquele lugar. Ele não voltava ali havia meses. Desde o funeral, preferira o concreto frio da cidade, o ritmo impiedoso das reuniões, os relatórios intermináveis e as decisões empresariais que não exigiam sentimentos. A casa de campo era um território perigoso, cheio de memórias que respiravam nos corredores, que sussurravam no ranger das janelas, que ecoavam na ausência. Mas naquele fim de semana, algo, talvez o cansaço, talvez a culpa, o empurrou de volta. Então ouviu novamente. Mais rápido, tia Mila. A voz de Lucas soou clara, vibrante. Eduardo atravessou o jardim quase em transe, o coração batendo forte demais para alguém acostumado a negociar milhões com absoluta frieza. E então viu, no campo aberto atrás da casa, sob o céu amplo e azul, o velho cavalo da família galopava suavemente. Sobre ele, seus filhos, Lucas, de 6 anos, e Sofia, de 5, seguravam-se com confiança, os rostos iluminados por uma alegria quase esquecida. À frente deles, conduzindo as rédeas com firmeza e cuidado, estava Camila Duarte. Camila, a babá que ele contratara meses atrás, quase mecanicamente, como quem resolve um problema logístico. Precisava de alguém para cuidar das crianças enquanto ele trabalhava. Não procurava calor, nem proximidade, apenas eficiência. E, no entanto, ali estava ela. E rindo junto com seus filhos, o vento bagunçando seus cabelos, os olhos atentos a cada movimento das crianças. A cena o atingiu como um soco silencioso. Choque foi o primeiro sentimento. Aquela era sua casa. Aquele era seu cavalo. Aqueles eram seus filhos. E ele não fazia parte da imagem. Era como se estivesse observando a vida de outra família. Depois veio o ciúme, inesperado e incômodo. Não um ciúme romântico, mas algo mais cru, mais profundo. Como era possível que Lucas e Sofia estivessem sorrindo assim? Sem ele? Como podiam parecer tão leves, tão vivos, quando na cidade mal falavam durante o jantar? Lá, as noites eram marcadas por um silêncio espesso. As crianças comiam quietas, recolhiam-se cedo aos quartos e, muitas vezes, ele permanecia sozinho à mesa, encarando o prato frio e a cadeira vazia ao seu lado. Ali, porém, não havia silêncio. Havia risos que ecoavam pelos campos, havia movimento, havia vida. E então, por fim, a culpa. Ela se instalou devagar, como uma sombra que cresce ao entardecer. Eduardo percebeu que não era apenas a morte da esposa que havia roubado a alegria dos filhos. Era também sua própria ausência emocional. Ele se refugiara no trabalho, convencido de que prover conforto material era suficiente. Comprara brinquedos novos, tablets modernos, roupas caras. Mas não comprara tempo, não comprara presença, não comprara o som daquela gargalhada que agora cortava o ar e revelava o quanto ele estivera distante. Camila avistou o primeiro. Seus olhos encontraram os dele por um breve instante, e o sorriso dela vacilou, não por medo, mas por respeito. Ela reduziu o passo do cavalo com delicadeza, ajudando as crianças a descer. Papai! Sofia correu em sua direção, os cabelos dourados brilhando sob o sol. Lucas veio logo atrás, ofegante, animado. Eduardo ajoelhou-se automaticamente, abraçando-os com força. Sentiu o cheiro de grama, de terra, de liberdade. Sentiu o calor de seus pequenos corpos vibrando de entusiasmo. Você viu, papai? A tia Mila deixou a gente montar sozinho. Lucas disse orgulhoso. Ele ergueu os olhos para Camila,
que se aproximava com passos contidos. Eu estava segurando o tempo todo, ela explicou suave. Eles só precisavam sentir que conseguiam. Sentir que conseguiam. As palavras ficaram suspensas no ar. Na cidade, seus filhos viviam cercados por limites invisíveis. Não faça isso. Não corra. Não suba. Cuidado. Ali, sob a supervisão atenta de Camila, estavam descobrindo coragem. Eduardo levantou-se devagar, e ainda segurando as mãos das crianças. O contraste era gritante. Na cidade, a vida deles era dominada por um silêncio emocional pesado, quase sufocante. Naquele campo aberto, havia riso, havia movimento, havia esperança. E pela primeira vez desde a perda da esposa, Eduardo percebeu que talvez aquela casa não fosse apenas um relicário de dor. Talvez fosse também o lugar onde poderiam aprender a viver de novo. O riso das crianças continuava ecoando, atravessando as paredes invisíveis que ele mesmo havia construído. E, enquanto observava Camila sorrir para Lucas e Sofia, Eduardo entendeu que aquela cena, inesperada, simples e luminosa, poderia mudar tudo. O eco das gargalhadas ainda vibrava no ar quando algo dentro de Eduardo se fechou novamente. A cena que minutos antes parecera quase milagrosa, seus filhos rindo, vivos, radiantes, começou a se distorcer sob o peso de um sentimento antigo que ele conhecia bem: a necessidade de controle. O coração ainda estava mole pela emoção, mas a mente, treinada para comandar empresas e impor decisões, reagiu primeiro. Ele se levantou devagar, o maxilar rígido. O que significa isso? Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Camila parou a poucos passos dele. Lucas e Sofia ainda seguravam suas mãos. O vento que antes parecia leve, agora atravessava o campo com um frio inesperado. Eu estava com eles o tempo todo, senhor Eduardo. Ela respondeu mantendo a calma. O cavalo é manso. Não houve perigo. Não houve perigo? Ele repetiu, elevando o tom. Você acha responsável colocar duas crianças pequenas em cima de um animal desse sem minha autorização? A transformação foi imediata. O brilho nos olhos de Sofia vacilou. Lucas apertou os lábios. Era como se o silêncio da cidade tivesse atravessado quilômetros para alcançá-los ali. Camila manteve a postura, mas seus dedos apertaram suavemente os ombros das crianças, num gesto quase instintivo de proteção. Eles estavam seguros, insistiu ela com firmeza contida. Precisavam sentir confiança. Precisavam do quê? Eduardo cortou, a voz carregada de algo que ia além da irritação. Precisavam que você substituísse o pai deles. As palavras ficaram suspensas no ar como uma lâmina. Lucas foi o primeiro a reagir. Ela não está substituindo ninguém, ele gritou, o rosto vermelho de indignação. E a tia Mila só estava brincando com a gente. Você nunca brinca. O golpe foi direto. Eduardo sentiu como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Não estava preparado para aquilo. Podia lidar com concorrentes agressivos, com investidores impacientes, com crises financeiras. Mas não sabia como enfrentar a acusação nua e crua do próprio filho. Lucas, ele começou, tentando recuperar a autoridade. Você sempre manda a gente ficar quieto, o menino continuou, a voz tremendo entre raiva e tristeza. Aqui a gente pode rir. Sofia, que até então apenas observava, deu um passo atrás e se escondeu parcialmente atrás de Camila, segurando a barra do vestido dela com força. Seus olhos grandes, antes brilhantes, agora estavam cheios de medo. Não era medo do cavalo, nem do campo. Era medo dele. Esse foi o segundo golpe. Eduardo sentiu o peso da cena esmagá-lo. A imagem se sobrepôs à memória da noite anterior na cidade. Ele sentado no escritório até tarde. As crianças jantando sozinhas. O silêncio na mesa. As respostas curtas.
o olhar distante. Ele sempre interpretara aquilo como luto, como uma fase natural após a perda da mãe. Nunca considerara que sua própria rigidez estivesse aprofundando a ferida. Eu só quero proteger vocês, ele disse, mas a frase soou fraca até para seus próprios ouvidos. Lucas balançou a cabeça. Então vai embora. As palavras foram baixas, mas devastadoras. Vai embora. Era a mesma frase que meses atrás ele dissera indiretamente ao escolher o trabalho todas as noites, ao fechar a porta do escritório, ao evitar conversas difíceis, ao se esconder atrás da postura firme de homem forte. Agora ela retornava, udita pelo filho de 6 anos. A rejeição foi o primeiro golpe real contra a armadura emocional que Eduardo construíra desde a morte da esposa. Uma armadura feita de decisões racionais, agendas lotadas e silêncio. Ele sempre acreditara que ser forte significava não demonstrar fragilidade. Mas ali, no campo aberto, diante do olhar magoado de Lucas e da pequena Sofia escondida atrás de Camila, percebeu que sua força estava sendo confundida com ausência. E ausência dói. Ele olhou novamente para Camila. Não havia desafio nos olhos dela, apenas preocupação. Não por si mesma, mas pelas crianças, pela tensão que começava a enrijecer o ar ao redor. Pela primeira vez, Eduardo se viu de fora, um homem de postura impecável, voz autoritária e mãos vazias. Ele não havia perdido apenas momentos, havia perdido espaço emocional. A Lucas estava ao lado de Camila por escolha. Sofia buscava abrigo atrás dela por instinto, e ele, o pai, tornara-se a figura que interrompia a alegria. O silêncio que se seguiu foi diferente daquele da cidade. Não era um silêncio morto, era um silêncio revelador, cru, incômodo. A armadura ainda estava ali, mas começava a rachar, e Eduardo entendeu com uma clareza dolorosa que o verdadeiro perigo não era um cavalo galopando pelo campo, era continuar perdendo os próprios filhos, um sorriso de cada vez. O silêncio que se instalou no campo não era mais o mesmo de antes. Não era o silêncio pesado do apartamento de luxo na cidade, nem o silêncio vibrante que antecedera a discussão. Era um silêncio de revelação, como se algo estivesse prestes a ser arrancado à força da superfície. Eduardo ainda sentia o impacto das palavras de Lucas ecoando dentro dele. Então vai embora. A frase continuava reverberando, abrindo pequenas fissuras na muralha que ele construíra ao redor do próprio coração. Sofia permanecia escondida atrás de Camila, segurando o tecido do vestido dela como se fosse um porto seguro. Lucas respirava rápido, os olhos marejados, mas firmes. Não havia apenas raiva ali, havia dor acumulada. Camila foi a primeira a quebrar o silêncio. Senhor Eduardo. A voz dela era suave, mas não frágil. Eles não estavam desafiando o Senhor. Eles estavam tentando respirar. Ele franziu a testa. Respirar? Ela assentiu, aproximando-se um pouco, mas mantendo as crianças perto. No apartamento, eles quase não falam. Lucas evita fazer perguntas. Sofia acorda à noite e vai até a porta do seu quarto, mas não bate. Eles caminham como se qualquer barulho fosse errado. Cada palavra era dita com cuidado, mas carregava uma verdade difícil de ignorar. Eduardo sentiu um desconforto crescente. Ele sempre acreditara que estava oferecendo o melhor. Segurança, conforto, estabilidade. O apartamento era amplo, elegante, silencioso demais. Eles têm tudo o que precisam, ele retrucou, mais baixo agora. Camila respirou fundo. Eles não precisam de tudo, precisam do Senhor. E a frase o atingiu de forma diferente das acusações de Lucas. Não havia confronto nela, apenas constatação. O vento soprou mais forte, movendo a grama ao redor. O cavalo relinchou ao longe, como se também percebesse a tensão que pairava no ar.
Sabe por que eu trouxe eles para cá hoje? Camila continuou. Eduardo não respondeu. Porque hoje é aniversário da dona Helena. O mundo pareceu parar. O nome da esposa falecida pairou entre eles como uma presença invisível, mas intensa. Eduardo sentiu o ar faltar por um segundo. Ele não tinha esquecido exatamente. Ele apenas evitara lembrar. Desde a morte dela, datas tornaram-se armadilhas. Aniversários, feriados, qualquer marco no calendário era uma ameaça à estabilidade frágil que ele mantinha. Naquela manhã, ele acordara com uma inquietação estranha, mas escolhera ignorá-la. E marcara reuniões, respondera e-mails, revisara contratos, fugira para o território onde a dor não tinha espaço. Ele começou, mas as palavras não vieram. Lucas o observava agora com uma expressão diferente. Não era mais raiva, era algo mais profundo. A gente fez um desenho para a mamãe, o menino disse a voz mais baixa. A tia Mila disse que a gente podia lembrar dela sorrindo. Sofia soltou o vestido de Camila e tirou do bolso um papel dobrado, amassado nas bordas. Estendeu-o em direção ao pai com mãos pequenas e hesitantes. Eduardo pegou o desenho. 3 figuras de mãos dadas sob um sol enorme. Uma mulher de vestido azul no centro. Ele reconheceu o traço infantil, o cuidado nas cores. Você não falou nada hoje, Lucas acrescentou. Nem feliz aniversário para a mamãe. E a verdade se revelou sem filtros. Ele não havia apenas esquecido. Ele havia escolhido o silêncio. Escolhera não mencionar Helena para evitar que a própria dor o esmagasse novamente. Mas ao fazer isso, ensinara aos filhos que lembrar era proibido. Camila deu um passo à frente, agora com mais firmeza. Eles não precisam esquecer a mãe para seguir em frente, disse ela. Precisam lembrar com amor. Precisam saber que falar dela não vai machucar o Senhor. As palavras dela conectaram tudo de forma brutalmente clara. Eduardo fugira da dor, acreditando que protegia a si mesmo e, por consequência, os filhos. No entanto, sua fuga emocional criara um ambiente onde o luto se tornara um tabu, onde a memória de Helena era um fantasma que não podia ser nomeado. As crianças não estavam apenas carentes de atenção, estavam sufocadas por um silêncio que ele mesmo construíra. Ele olhou novamente para o desenho nas mãos. Sentiu os olhos arderem. Pela primeira vez em meses, não tentou conter a emoção. Eu não esqueci, ele murmurou, a voz quebrando. Eu só não soube como lembrar. Lucas deu um passo mais perto. Sofia ainda observava, incerta, mas sem se esconder. O campo parecia mais amplo naquele momento, como se houvesse espaço suficiente para a dor e para o amor coexistirem. A revelação não trouxe alívio imediato, trouxe consciência, conectou sua fuga emocional ao sofrimento silencioso dos filhos, mostrou que o silêncio que dominava o apartamento não era proteção, era ausência. E, ali, segurando um desenho simples feito com lápis de cor, Eduardo percebeu que talvez a única maneira de curar aquela ferida fosse parar de fugir. Talvez fosse hora de aprender a dizer o nome de Helena em voz alta e permitir que os filhos também o fizessem. O papel ainda tremia levemente nas mãos de Eduardo quando ele levantou os olhos para Camila. O desenho de Helena parecia ganhar vida sob o sol da tarde, não como um fantasma doloroso, mas como uma lembrança viva, colorida pelas mãos dos filhos. O campo estava silencioso, mas já não era um silêncio sufocante. Era um silêncio que esperava. Camila respirou fundo, como se estivesse decidindo atravessar uma linha invisível. Há algo que o senhor precisa saber, disse ela, com uma serenidade que contrastava com a tempestade emocional que se formava dentro dele. Eduardo franziu a testa. Já sentia que o dia havia revelado mais do que ele estava preparado para enfrentar. Antes da dona Helena partir, Camila continuou.
Ela me chamou no hospital, sozinha. O coração de Eduardo apertou. A lembrança do quarto branco, ao do cheiro de antisséptico, das máquinas emitindo sons ritmados e implacáveis, invadiu sua mente. Ele passara aqueles dias tentando ser forte, organizando documentos, falando com médicos, cuidando de decisões práticas, qualquer coisa que o impedisse de encarar o inevitável. Ela sabia que não teria muito tempo, Camila disse com a voz agora mais baixa, e sabia também que o senhor tentaria suportar tudo sozinho. Eduardo desviou o olhar. Helena o conhecia melhor do que ninguém. O que ela disse? Ele perguntou quase num sussurro. Camila olhou para Lucas e Sofia antes de responder, como se buscasse força na presença deles. Ela me pediu 3 coisas. O vento soprou entre os 4, movendo a grama como ondas suaves. Primeiro, que eu nunca deixasse o senhor apagar a memória dela, que mesmo quando doesse, o nome dela continuasse sendo dito dentro desta família. As palavras caíram com peso. Eduardo fechou os olhos por um instante. Ele não tentara apagar Helena. Pelo contrário, sua dor era a prova de que ela ainda estava ali, cravada em cada parte dele. Mas ao evitar falar dela, ao transformar lembranças em silêncio, talvez tivesse feito exatamente isso. Segundo, Camila prosseguiu, que eu trouxesse as crianças para a casa de campo nas datas importantes, aniversários, datas especiais, porque aqui foi onde vocês foram mais felizes. A imagem do passado surgiu com força, Helena correndo pelo mesmo campo, rindo enquanto as crianças ainda eram bebês, as tardes preguiçosas na varanda, o som da música baixa misturado ao canto dos pássaros. Ele havia fechado aquela casa acreditando que estava preservando a memória, mas talvez estivesse apenas trancando a felicidade junto com a dor. E a terceira coisa? Eduardo perguntou, sentindo o peito apertado. Camila hesitou apenas um segundo. Ela pediu que eu ajudasse o senhor a reencontrar o coração que tentaria esconder. O mundo pareceu parar novamente. Lucas e Sofia observavam em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela disse que o senhor tentaria resolver a dor com trabalho, que iria se afundar em reuniões, contratos, números, porque seria mais fácil do que chorar, mais fácil do que sentir. Eduardo sentiu algo quebrar de vez dentro dele. Helena sabia que ele se refugiaria no único território onde sempre se sentira competente e invulnerável. Sabia que ele transformaria a perda em produtividade. E sabia que ele construiria uma armadura tão rígida que nem mesmo os filhos conseguiriam atravessar. E ainda assim, confiara a Camila a tarefa de não deixá-lo se perder. Eu não sou ninguém para substituir o senhor, Camila disse com firmeza, a voz carregada de emoção contida. Nunca tentei ser, mas fiz uma promessa, e prometi porque ela confiava no Senhor, mesmo quando o Senhor deixasse de confiar em si mesmo. A revelação mudou algo fundamental. Até aquele momento, Eduardo via Camila como funcionária e, minutos antes, como alguém que invadira um espaço que deveria ser dele. Mas agora entendia que ela não estava tomando o lugar de ninguém. Ela estava guardando algo que ele deixara cair, guardando a memória de Helena, guardando a alegria das crianças e guardando a parte dele que insistia em se esconder atrás de planilhas e contratos. Lucas aproximou-se mais um passo, tocando de leve o braço do pai. A mamãe disse isso mesmo? Perguntou com os olhos brilhando. Camila assentiu. Sofia, mais corajosa agora, soltou-se completamente e ficou ao lado do irmão. Eduardo olhou para os 3, para os filhos e para a mulher que, silenciosamente, tornara-se a guardiã emocional daquela família. A promessa de Helena não era um peso, era um convite para parar de fugir, para transformar o trabalho de escudo em apenas uma parte da vida, não o centro dela.
para permitir que o amor e a dor coexistissem. E pela primeira vez desde que cruzara o portão daquela casa naquele dia, Eduardo sentiu que talvez não estivesse sozinho na tarefa de reconstruir o que havia sido quebrado. Mas Camila não era apenas a babá. Ela era a ponte entre o passado e o futuro. E Helena, mesmo ausente, ainda encontrava uma maneira de guiá-los de volta uns aos outros. As palavras de Camila ainda pairavam no ar quando Eduardo sentiu que não havia mais para onde fugir. A promessa de Helena ecoava dentro dele como um chamado antigo, algo que sempre estivera ali, mas que ele escolhera não ouvir. O campo permanecia amplo e silencioso ao redor, mas agora o silêncio era testemunha, não acusação. Lucas e Sofia estavam diante dele, pequenos, vulneráveis, esperando algo que ele nunca soubera oferecer desde o funeral. Ele sempre acreditara que estava sendo forte. Forte ao organizar cada detalhe do enterro sem derramar uma lágrima. Forte ao voltar ao trabalho poucos dias depois, como se a rotina pudesse anestesiar a ausência. Forte ao manter a postura firme diante dos filhos, evitando qualquer conversa que pudesse abrir a ferida. Mas ali, e sob o céu aberto da casa de campo, o mesmo lugar onde Helena rira tantas vezes, ele começou a enxergar a verdade mais dolorosa. Estivera fisicamente presente o tempo todo, mas emocionalmente ausente. Estivera à mesa no jantar, mas não ouvira as pausas longas entre as palavras das crianças. Estivera em casa nas noites silenciosas, mas não percebera Sofia parada do outro lado da porta, hesitando em bater. Estivera nos aniversários, nas manhãs de escola, nos finais de semana, mas como uma sombra, a armadura que vestira para sobreviver tornara-se uma barreira entre ele e os próprios filhos. Ele olhou para Lucas, que ainda segurava o desenho amassado. Olhou para Sofia, agora mais próxima, mas ainda cautelosa. E, por fim, para Camila, que não dizia nada, apenas observava. Bom, como quem sabe que certas batalhas precisam ser vencidas por dentro. Eu achei que precisava ser forte por vocês. Ele começou, a voz rouca. Achei que se eu não chorasse, se eu não falasse sobre ela, vocês sofreriam menos. Lucas engoliu em seco. Mas a gente já estava sofrendo, papai. A simplicidade da frase foi o golpe final. Eduardo sentiu o peito apertar como se finalmente estivesse permitindo que a dor, reprimida por meses, encontrasse saída. Ele respirou fundo, mas o ar pareceu insuficiente. As lembranças vieram de uma vez. O último sorriso de Helena no hospital, a mão dela segurando a dele com uma força surpreendente, o pedido silencioso para que cuidasse das crianças. Ele falhara, não por falta de amor, mas por medo. Medo de desmoronar, medo de não conseguir levantar de novo. Eu sinto tanta falta dela, ele confessou, e as palavras saíram quebradas, cruas, reais. Foi a primeira vez que disse aquilo em voz alta desde o funeral. A primeira vez que permitiu que a dor não fosse apenas um peso silencioso, mas uma verdade compartilhada. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Eu também sinto, ela murmurou. Lucas tentou ser forte por um segundo, mas o queixo começou a tremer. O desenho caiu da mão dele e foi levado pelo vento alguns centímetros antes de parar na grama. Eduardo não tentou conter as próprias lágrimas dessa vez. Elas vieram quentes, inevitáveis, escorrendo sem que ele se importasse com a imagem, com a postura, com qualquer coisa que não fosse aquele momento. Ele se ajoelhou na grama, abrindo os braços. Lucas foi o primeiro a se lançar contra ele. Sofia veio logo depois, e abraçando-o com força, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. E então ele chorou. Não sozinho no quarto escuro, não escondido atrás de uma mesa de escritório, não em silêncio, chorou com os filhos. O som do choro coletivo misturou-se ao vento, à respiração irregular,
ao bater acelerado de 3 corações que finalmente estavam sincronizados na mesma dor. Não era um choro desesperado, era um choro libertador, como se cada lágrima dissolvesse um pouco da armadura que ele usara por tanto tempo. Camila permaneceu a alguns passos, os olhos marejados, respeitando aquele espaço sagrado. O luto, que antes era individual e isolado, Eduardo carregando o seu em silêncio, as crianças sufocando o delas no medo de machucá-lo, agora tornava-se compartilhado, nomeado, permitido. E a mamãe não ia querer a gente triste assim para sempre, Lucas disse entre soluços. Eduardo beijou os cabelos do filho. Não, respondeu, ainda com a voz embargada. Ela ia querer que a gente lembrasse dela sorrindo. Sofia apertou-o mais forte. Então a gente pode falar dela? Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso e a leveza da pergunta. Pode. Sempre. Ali, ajoelhado na grama, com os filhos nos braços e as lágrimas finalmente livres, Eduardo sentiu algo que não experimentava desde antes da perda. Conexão. A dor não desaparecera. A ausência de Helena continuaria sendo uma realidade. Mas naquele abraço coletivo, algo novo nascia. O choro não era o fim da força, era o começo da reconstrução. O sol já começava a descer no horizonte quando o choro foi diminuindo, transformando-se apenas em respirações profundas e abraços demorados. A grama ainda estava úmida sob os joelhos de Eduardo, mas ele não se importava. Havia algo diferente no ar, não a leveza despreocupada do início da tarde, nem o peso sufocante da discussão. Era uma sensação de recomeço. Ele passou a mão pelos cabelos de Lucas e beijou a testa de Sofia. Depois, levantou-se devagar, ainda segurando as pequenas mãos deles. Olhou para a casa. Durante meses, aquela construção fora para ele apenas um relicário de dor. Um lugar congelado no tempo, onde cada objeto parecia sussurrar o nome de Helena. Por isso a mantivera fechada, trancada, intocada, como se preservar o silêncio fosse preservar a memória. Mas agora percebia que o silêncio transformara a casa em um mausoléu. E Helena nunca fora sinônimo de silêncio. Vamos ficar aqui hoje, ele disse de repente. Lucas piscou, surpreso. Dormir aqui? Eduardo assentiu. Se vocês quiserem. Sofia olhou para Camila, como se buscasse confirmação de que aquilo era real. Camila sorriu suavemente. Acho que a casa vai gostar disso. A frase simples trouxe um sorriso tímido aos lábios de Eduardo. Eles caminharam juntos até a varanda. A porta rangeu ao ser aberta, liberando o cheiro de madeira fechada e lembranças antigas. A luz dourada do entardecer invadiu a sala pela fresta, desenhando sombras longas sobre os móveis cobertos por lençóis brancos. Por um instante, Eduardo hesitou. Mas então Lucas correu até o sofá e puxou o lençol com um gesto decidido. Uma nuvem de poeira subiu no ar, iluminada pela luz. Olha! Ele exclamou, como se estivesse descobrindo um tesouro. Sofia começou a abrir as janelas com esforço, e o som do trinco se soltando pareceu simbólico demais para ser ignorado. O ar fresco entrou com força, movimentando as cortinas, trazendo cheiro de campo e vida. Camila foi até a cozinha, verificando o que ainda poderia ser usado. Eduardo, por sua vez, ficou parado no centro da sala por alguns segundos, observando. Restaurar a casa, restaurar os laços. Ele pegou uma das pontas do lençol que ainda cobria a mesa de jantar e puxou com firmeza. O tecido caiu, revelando a madeira polida. Quantas refeições haviam sido compartilhadas ali? Quantas risadas? Quantas histórias contadas por Helena, com aquele brilho nos olhos que parecia contagiar tudo ao redor. A Sofia apareceu segurando um porta-retratos. Papai, olha, era uma foto antiga. Helena sentada na varanda,
Lucas ainda bebê em seus braços, Eduardo ao lado, sorrindo de um jeito que ele mal reconhecia em si mesmo agora. Um sorriso aberto, despreocupado. Ele pegou a foto com cuidado. A mamãe estava contando aquela história do cavalo teimoso. Lucas disse, aproximando-se: "Você lembra?" Eduardo soltou uma pequena risada entrecortada. "Lembro." Ela sempre exagerava no final. As crianças riram, e dessa vez o riso não o atingiu como um contraste doloroso. Ele fazia parte dele. Enquanto o céu escurecia lentamente do lado de fora, os quatro se movimentavam pela casa. Abriram armários, sacudiram tapetes, reorganizaram almofadas. Cada janela aberta parecia permitir não apenas a entrada de ar fresco, mas também a saída de meses de silêncio acumulado. Em um dos quartos, encontraram uma caixa com álbuns de fotografia. Sentaram-se no chão, lado a lado, folheando páginas que guardavam viagens, aniversários, tardes preguiçosas no jardim. "A mamãe estava feliz aqui", Sofia comentou. "Nós também estávamos", Eduardo respondeu. Ele percebeu então que a casa nunca fora o problema. A dor não estava nas paredes, nem nos móveis. Estava na forma como ele decidira se afastar de tudo que lembrasse Helena. Mas ali, compartilhando memórias, rindo das histórias antigas, permitindo que o nome dela fosse dito sem medo, a casa começava a recuperar seu significado original. Não era um santuário intocável. Era um lar. Mais tarde, quando a noite caiu completamente e as luzes da sala estavam acesas novamente pela primeira vez em meses, Eduardo observou os filhos sentados no tapete, discutindo qual quarto escolheriam para dormir. Sentiu algo sólido se formar dentro dele. A restauração da casa não apagava o passado, não eliminava a saudade, mas simbolizava uma escolha diferente, a de não permitir que o luto congelasse o amor. Ao abrir as janelas, eles abriram espaço para respirar. Ao retirar os lençóis dos móveis, retiraram também o véu de silêncio que os separava. E, ao decidir passar a noite ali, deram o primeiro passo concreto para transformar a dor em memória viva, não em ausência. A casa, antes trancada pelo medo, voltava a ser o que sempre fora destinada a ser. O lugar onde aquela família aprenderia, pouco a pouco, a viver de novo. A noite envolvia a casa de campo com uma quietude suave, diferente de qualquer silêncio que Eduardo já experimentara ali. Não era o silêncio da ausência, nem o silêncio do medo. Era um silêncio cheio, preenchido por risadas recentes, por memórias compartilhadas, por janelas abertas que deixavam o vento circular livremente pelos cômodos. Lucas e Sofia já dormiam no antigo quarto de hóspedes, exaustos depois de tantas emoções. Antes de adormecer, haviam pedido que o pai contasse uma história sobre a mãe, e ele contou, pela primeira vez, sem travar, sem mudar de assunto. Contou sobre como Helena insistia em cantar desafinado nas viagens de carro, sobre como ela acreditava que todo problema podia ser resolvido com um bolo quente e paciência. As crianças riram antes de fechar os olhos. Agora, sozinho na sala, Eduardo observava a chama baixa da lareira improvisada. A casa parecia respirar novamente. E pela primeira vez desde o funeral, ele não sentia que precisava fugir daquilo. Passos leves interromperam seus pensamentos. Camila surgiu na porta da cozinha, segurando 2 xícaras de chá. Aproximou-se em silêncio e estendeu uma para ele. "Pensei que o senhor pudesse precisar." Ele sorriu de leve. "Acho que hoje eu preciso de muitas coisas." Ela sentou-se no sofá oposto, mantendo uma distância respeitosa. A luz suave iluminava parcialmente seu rosto, revelando cansaço, mas também serenidade. Por alguns minutos, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles não era constrangedor. Era confortável, construído ao longo de meses de convivência, de pequenos gestos invisíveis,
de promessas guardadas. Eduardo observou-a discretamente. E desde o início, ele a enxergara apenas como funcionária. Depois, como alguém que estava ocupando um espaço que deveria ser dele. Mais tarde, como guardiã de uma promessa feita por Helena. Mas agora, algo havia mudado. Ele percebeu que, em todos os momentos decisivos daquele dia, o riso das crianças no campo, o confronto doloroso, a revelação sobre o aniversário, o abraço coletivo, a decisão de reabrir a casa, Camila estivera ali, não como substituta, não como invasora, como presença constante, como ponte. Obrigado, ele disse, quebrando o silêncio. Ela inclinou a cabeça, surpresa. Pelo quê? Por não desistir. De mim. Deles. Da casa. Camila segurou a xícara com as duas mãos, como se buscasse calor. Eu só cumpri uma promessa. Ele assentiu lentamente, mas sabia que era mais do que isso. Enquanto a observava, uma percepção começou a se formar. Delicada, quase assustadora. Havia algo em seu peito que não era apenas gratidão, não era apenas admiração. Era um sentimento nascente, ainda tímido, mas real. E junto com ele veio a culpa. Helena. O nome atravessou seus pensamentos como um reflexo automático. Durante meses, ele acreditara que qualquer sinal de seguir em frente seria uma traição, como se amar novamente significasse apagar o que vivera, como se o coração tivesse espaço limitado. Eu tenho medo, ele confessou de repente. Camila ergueu os olhos. De quê? Ele demorou alguns segundos para responder. De que, se eu permitir que algo novo exista na minha vida, isso signifique que estou deixando Helena para trás. A honestidade da frase pairou entre eles. Camila não desviou o olhar. Amar não é substituir, disse ela com firmeza suave. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. O amor muda de forma, mas não apaga o que já existiu. Eduardo sentiu as palavras ecoarem profundamente. Helena sempre faria parte dele, das histórias das crianças, das memórias daquela casa. Nada poderia alterar isso. O que ele sentia agora, essa sensação de calma ao lado de Camila, essa admiração crescente, esse respeito que florescia silenciosamente, não diminuía o passado. Era, de certa forma, consequência dele. Se não fosse pelo amor que vivera, talvez não soubesse reconhecer a delicadeza quando ela surgisse novamente. Ele lembrou-se da promessa de Helena, ajudá-lo a reencontrar o coração que ele tentaria esconder. Talvez reencontrar o coração significasse permitir que ele voltasse a bater por inteiro. Não como antes, não da mesma forma, mas ainda capaz de amar. Eu não quero correr, ele disse olhando para Camila com sinceridade, mas também não quero continuar vivendo como se meu coração tivesse sido enterrado junto com ela. Os olhos dela brilharam levemente, não de expectativa, mas de compreensão. Então não enterre, respondeu. O vento atravessou as janelas abertas, movimentando as cortinas como se a própria casa estivesse escutando. Naquela sala iluminada por luz suave, cercado pelas memórias de Helena e pela presença serena de Camila, Eduardo compreendeu algo essencial. O novo amor não nasce da negação do passado, nasce da fidelidade a ele. Helena não seria apagada, mas a vida, como o vento que agora circulava livremente pela casa, continuava. E pela primeira vez, ele permitiu-se acreditar que continuar não era trair, e era honrar. A madrugada avançava silenciosa, mas dentro de Eduardo algo finalmente estava desperto. Depois da conversa com Camila na sala iluminada pela luz suave da lareira, ele permaneceu acordado por um longo tempo, não por inquietação, como tantas noites no apartamento da cidade, mas por clareza. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele não estava fugindo dos próprios pensamentos. Ele estava escolhendo lembrar,
escolhendo sentir, escolhendo permanecer. O campo do lado de fora permanecia mergulhado na escuridão tranquila, mas as janelas abertas deixavam entrar o ar fresco que percorria os corredores como um sussurro de renovação. A casa, antes fechada como um relicário de dor, agora parecia viva. E ele sabia que aquela transformação não era apenas física, era interna. Na manhã seguinte, aí o cheiro de café recém-passado misturava-se ao som dos passos apressados de Lucas e Sofia, correndo pelo corredor de madeira. Risadas ecoaram novamente, mas desta vez, Eduardo não foi apenas espectador. Ele estava ali, sentado à mesa da cozinha, observando os filhos discutirem quem iria alimentar o cavalo primeiro. Camila organizava os pratos com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido àquele cenário. Eduardo respirou fundo. "Eu preciso dizer uma coisa", anunciou com a voz firme, mas serena. As crianças pararam imediatamente. Camila também ergueu o olhar. Ele não estava vestindo terno. Não havia celular sobre a mesa. Não havia pressa. "Eu passei muito tempo usando o trabalho como desculpa", começou. "Achei que, se eu estivesse ocupado o suficiente, a dor não me alcançaria." E Lucas o observava com atenção incomum para um menino de 6 anos. "Mas eu estava errado. Estar ocupado não é o mesmo que estar presente." Sofia inclinou a cabeça levemente, como se absorvesse cada palavra. "Eu prometo a vocês", ele continuou, "que nunca mais vou usar o trabalho para fugir. Meu escritório não vai ser mais importante do que vocês, nem do que nós." As palavras não foram dramáticas, foram decididas. Ele sentiu o peso delas, mas também a libertação. "E mais uma coisa", acrescentou. "Quero que a gente venha para cá todos os fins de semana, que essa casa volte a ter vida. Risadas, amigos, música, histórias." Os olhos de Lucas brilharam. "Mesmo quando você tiver reunião", Eduardo sorriu. "Principalmente quando eu tiver reunião." Sofia levantou-se da cadeira e correu até ele, abraçando-o pela cintura. "Você vai brincar com a gente também?" Ele a ergueu nos braços. "Vou aprender de novo." Camila observava em silêncio, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma mistura de emoção e cautela. Ela sabia que promessas eram fáceis de dizer, difíceis de sustentar, mas também sabia reconhecer quando vinham de um lugar verdadeiro. Eduardo colocou Sofia no chão e voltou-se para Camila. O momento era delicado, não impulsivo, mas consciente. Ele não falava apenas como pai, falava como homem que atravessara a própria dor e decidira não permanecer escondido nela. "E tem mais uma promessa que eu quero fazer", disse, olhando diretamente para ela. Lucas e Sofia alternavam o olhar entre os dois. "Você cumpriu algo que nem eu consegui cumprir", ele continuou. "Você protegeu a memória de Helena, protegeu meus filhos, protegeu essa casa e, de certa forma, protegeu a mim." Camila engoliu em seco, surpresa com a franqueza. "Eu não quero que você continue aqui apenas como funcionária", ele declarou com serenidade. "Quero que faça parte desta família oficialmente, não por obrigação, não por promessa antiga, mas porque você é essencial para nós." O silêncio que se seguiu não era tenso, era carregado de significado. Lucas foi o primeiro a sorrir. "Isso significa que a tia Mila vai ficar para sempre?" Eduardo não desviou o olhar de Camila. "Significa que, se ela quiser..." "Sim." Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. Não lágrimas de dor, mas de reconhecimento. Ela sempre estivera ali por compromisso, por lealdade a Helena, por amor às crianças. Nunca exigira espaço, nunca pedira nada. "Eu não quero substituir ninguém", ela disse com voz firme. "Ah, não precisa", respondeu Eduardo suavemente. "Ninguém substitui Helena, mas a vida continua.
E nós também. A escolha estava feita. Não era um gesto impulsivo nascido da carência. Era uma decisão consciente, construída através do confronto, da dor compartilhada, da promessa revelada, da casa reaberta, do coração redescoberto. Eduardo não era mais o homem que chegara à casa de campo no início daquele dia, surpreso com o riso dos filhos e dominado pelo ciúme e pela culpa. Ele era alguém que escolhera ficar, escolhera sentir, escolhera amar sem apagar o passado. Enquanto Lucas começava a falar animadamente sobre plantar flores no jardim e Sofia segurava a mão de Camila com naturalidade, Eduardo percebeu que a transformação não acontecera de uma vez. Ela fora construída passo a passo e agora estava selada, não por acaso, mas por escolha. A madrugada avançava silenciosa, mas dentro de Eduardo algo finalmente estava desperto. Depois da conversa com Camila na sala iluminada pela luz suave da lareira, ele permaneceu acordado por um longo tempo. Não por inquietação, como tantas noites no apartamento da cidade, mas por clareza. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele não estava fugindo dos próprios pensamentos. Ele estava escolhendo lembrar, escolhendo sentir, escolhendo permanecer. O campo do lado de fora permanecia mergulhado na escuridão tranquila, mas as janelas abertas deixavam entrar o ar fresco que percorria os corredores como um sussurro de renovação. A casa, antes fechada como um relicário de dor, agora parecia viva. E ele sabia que aquela transformação não era apenas física, era interna. Na manhã seguinte, aí o cheiro de café recém-passado misturava-se ao som dos passos apressados de Lucas e Sofia correndo pelo corredor de madeira. Risadas ecoaram novamente, mas desta vez Eduardo não foi apenas espectador. Ele estava ali, sentado à mesa da cozinha, observando os filhos discutirem quem iria alimentar o cavalo primeiro. Camila organizava os pratos com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido àquele cenário. Eduardo respirou fundo. "Eu preciso dizer uma coisa", anunciou com a voz firme, mas serena. As crianças pararam imediatamente. Camila também ergueu o olhar. Ele não estava vestindo terno. Não havia celular sobre a mesa. Não havia pressa. "Eu passei muito tempo usando o trabalho como desculpa", começou. "Achei que, se eu estivesse ocupado o suficiente, a dor não me alcançaria." Lucas o observava com atenção incomum para um menino de 6 anos. Mas eu estava errado. Estar ocupado não é o mesmo que estar presente. Sofia inclinou a cabeça levemente, como se absorvesse cada palavra. "Eu prometo a vocês", ele continuou, "que nunca mais vou usar o trabalho para fugir. Meu escritório não vai ser mais importante do que vocês, nem do que nós." As palavras não foram dramáticas, foram decididas. Ele sentiu o peso delas, mas também a libertação. "E mais uma coisa", acrescentou. "Quero que a gente venha para cá todos os fins de semana, que essa casa volte a ter vida. Risadas, amigos, música, histórias." Os olhos de Lucas brilharam. "Mesmo quando você tiver reunião?" Eduardo sorriu. "Principalmente quando eu tiver reunião." Sofia levantou-se da cadeira e correu até ele, abraçando-o pela cintura. Você vai brincar com a gente também?" Ele a ergueu nos braços. "Vou aprender de novo." Camila observava em silêncio, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma mistura de emoção e cautela. Ela sabia que promessas eram fáceis de dizer, difíceis de sustentar, mas também sabia reconhecer quando vinham de um lugar verdadeiro. Eduardo colocou Sofia no chão e voltou-se para Camila. O momento era delicado. Não impulsivo, mas consciente. Ele não falava apenas como pai. Falava como homem que atravessara a própria dor e decidira não permanecer escondido nela. "E tem mais uma promessa que eu quero fazer",
disse, olhando diretamente para ela. Lucas e Sofia alternavam o olhar entre os dois. Você cumpriu algo que nem eu consegui cumprir, ele continuou. Você protegeu a memória de Helena, protegeu meus filhos, protegeu essa casa e, de certa forma, protegeu a mim. Camila engoliu em seco, surpresa com a franqueza. Eu não quero que você continue aqui apenas como funcionária, ele declarou com serenidade. Quero que faça parte desta família oficialmente. Não por obrigação, não por promessa antiga, mas porque você é essencial para nós. O silêncio que se seguiu não era tenso, era carregado de significado. Lucas foi o primeiro a sorrir. Isso significa que a tia Mila vai ficar para sempre? Eduardo não desviou o olhar de Camila. Significa que, se ela quiser, sim. Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. Não lágrimas de dor, mas de reconhecimento. Ela sempre estivera ali por compromisso, por lealdade a Helena, por amor às crianças. Nunca exigira espaço, nunca pedira nada. Eu não quero substituir ninguém, ela disse com voz firme. Não precisa, respondeu Eduardo suavemente. Ninguém substitui Helena, mas a vida continua. E nós também. A escolha estava feita. Não era um gesto impulsivo nascido da carência. Era uma decisão consciente, construída através do confronto, da dor compartilhada, da promessa revelada, da casa reaberta, do coração redescoberto. Eduardo não era mais o homem que chegara à casa de campo no início daquele dia, surpreso com o riso dos filhos e dominado pelo ciúme e pela culpa. Ele era alguém que escolhera ficar, escolhera sentir, escolhera amar sem apagar o passado. Enquanto Lucas começava a falar animadamente sobre plantar flores no jardim e Sofia segurava a mão de Camila com naturalidade, Eduardo percebeu que a transformação não acontecera de uma vez. Ela fora construída passo a passo e agora estava selada, não por acaso, mas por escolha.